Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem na medida do possível, aí seguindo, né, nosso regime de aulas presenciais. Então, agora foi suspenso, né, momentaneamente por essa semana, em virtude da manutenção do quadro aí, que inclusive tem falado agora, eu estava há pouco ouvindo no noticiário que a gente pode ter uma piora, né? Então, vamos torcer aí, tem muita mentalização positiva para que isso passe o quanto antes e que nós possamos estar juntos novamente, tão logo seja possível. Seguindo, no entanto, aquela linha, pessoal, de manter aqui os nossos conteúdos na medida do possível, tá? Porque nesse regime de é, excepcionalidade, cada professor está fazendo do jeito que consegue, né? Que pode, então, alguns postando atividades, outros postando aula. Como nós iniciamos a matéria de classificação dos contratos, e o meu objetivo também de não deixar tudo acumular para depois, né, que a gente ainda vai ter que ver como é que vai ficar a nossa forma de avaliação, tudo isso a gente vai conversar aí direitinho e sinalizar para vocês, né, sobre como é que isso vai ser feito. Mas, na medida do possível, eu tenho optado, sim, por postar aulas, porque eu acho que a gente vai andando com o conteúdo, vocês ficam com as aulas para assistirem quantas vezes quiserem, e a gente contempla juntamente materiais de exercícios de fixação, dentre outros, né, extras, como os artigos jurídicos, para que vocês tenham aí um andamento das coisas na medida das possibilidades de cada um. Claro que o ideal seria que, quando a gente voltasse a nos encontrar presencialmente, que vocês já tivessem assistido essas aulas. Então, tentem manter isso em dia para não acumular, né? Um dia pode ter luz, no outro não pode. Eu hoje opto por estar aqui gravando essa aula para vocês, porque estou com a internet boa neste momento, né? Então, já entrego o restante desse conteúdo e aí a gente consegue finalizar a matéria de classificação dos contratos. Já que, na aula passada, olha só, nós finalizamos a formação dos contratos, começamos a falar de classificação dos contratos e fomos até o 2.8. Então, nós falamos dessas três classificações aqui, que tem a ver com os três aspectos da bilateralidade contratual, né? Depois trabalhamos os onerosos ou gratuitos, benéficos, os comutativos ou aleatórios, os instantâneos e de duração, típicos, atípicos, nominados e nominados, e também os paritários ou de adesão. Então, paramos aqui. De modo que nós temos essa lâmina e essa para concluir o conteúdo, e que é o objeto da aula de hoje, e depois ficam as questões aí para que vocês possam tentar resolver, todas elas com correção atrelada. Tá, gente? Então, a nossa aula de hoje, ela se subdivide nesses dois momentos. Eu acho que eu não estou aparecendo aqui para vocês, ok. Para mim desaparece, para vocês eu não sei se fica ali aparecendo, mas na dúvida a gente clica aqui de novo. Então, nós temos, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a janelinha, antes eu consegui, acho que eu só vir para cá. Vídeo caseiro, né, gente? Tem dessas coisas. Não vou conseguir, mas tudo bem, vocês estão me vendo ali. Eu sinto que eu estou vendo vocês também. Nós temos aí uma nona classificação dos contratos. Eu ia dizendo que a aula se divide em dois momentos. Então, a gente termina o conteúdo aqui, são essas duas lâminas, é a aula mais curta, né? E também depois contempla com a realização dos exercícios. Podendo, eu coloco mais exercícios para vocês, mas a gente já tem sobre todas as matérias que vimos até agora. Temos de princípios, temos de formação, e agora a gente vai ter os exercícios de classificação. Na nossa volta, a gente já está com isso feito, né? Inclusive treinado para a prova. E aí podemos pensar em uma correção coletiva, vamos ver o que a gente vai ter de tempo para isso, mas vocês já ficam com tudo entregue, inclusive com o espelho correlato. Classificação de número 9. Os contratos, eles são divididos também, em termos de classificação, quanto aos elementos que se exige para a validade desse contrato no que toca a maneira como ele se forma, a maneira como a obrigação é constituída. Então, nós vamos encontrar os chamados contratos formais e solenes. Formal significa uma coisa, solene outra, mas a ideia é mais ou menos da mesma direção. E os não formais e não solenes. Formal é aquele contrato que é escrito e que tem que ser obrigatoriamente por escrito, porque assim a lei exige. Então, a gente tem o contrato por escrito
sendo classificado como formal, mas como não solene, quando a lei exige que ele seja feito por instrumento particular. O que é o instrumento particular, pessoal? É aquele contratinho que eu elaboro no meu computador, da primeira à última cláusula. Eu elaboro no meu computador, imprimo, as partes assinam, já tem validade total. A lei não vai dizer o contrato de depósito segue, o contrato de depósito voluntário segue a modalidade de classificação formal. Não, vai dizer o contrato de depósito voluntário deve ser por escrito. O contrato de fiança deve ser por escrito. O contrato de doação deve ser por instrumento particular. Dessas duas formas, de uma ou de outra, vai aparecer na legislação. Ou que tem que ser por instrumento particular, ou que tem que ser por escrito. Aí eu sei que o contrato é formal. Quando o contrato pode ser verbal, que não é exigido que seja feito por escrito, ele é chamado de não formal, que ele não tem formalidade nenhuma. Quando a lei exige que esse contrato, mais do que formal, mais do que por escrito, ele deva ser feito, celebrado por escritura pública, a lei vai dizer assim, vai exigir a escritura pública para a realização do ato. É o que acontece ali no 108, ó, ali em amarelo, a última frase da nossa lâmina. Né? Toda disposição de propriedade de um bem imóvel com valor igual ou superior a 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública. Então, eu sei que, além dele ser por escrito, ele é solene, porque tem que ser feito por escritura pública. A gente procura o órgão correlato que faz esse documento, que seria o cartório de notas, tá, gente? Mas antes de chegar aí, que eu quero fazer a diferenciação entre autenticação de assinatura, escritura pública e registro, vamos falar um pouquinho sobre a questão da forma dos contratos, do que se exige para a validade. Vocês sabem que negócio jurídico inválido é aquele que tem alguma causa de nulidade absoluta ou de anulabilidade. E que as nulidades absolutas são mais graves que as anulabilidades. Isso foi estudado na teoria das invalidades do negócio jurídico, lá em Teoria Geral do Direito Civil. Quem não lembra, retome a matéria, que é essencial aqui ao universo dos contratos, mas existem uma série de diferenças. A nulidade absoluta, por exemplo, ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, ela não prescreve, tem uma série de diferenças entre uma e outra figura. E aqui, quando a lei disser que o contrato tem que seguir a forma solene, por exemplo, ou tem que ser por instrumento particular, formal, e o contrato não seguir e venha a ser realizado da maneira verbal, por exemplo, eu tenho uma nulidade absoluta. É o que diz tanto o artigo 104 como o 166. Então, veja bem, aqui, depois de toda essa introdução, a gente pergunta, faz uma pergunta. O contrato, como regra geral, pode ser fechado verbalmente? Qual é a regra geral? Para os elementos de validade na formação do contrato, é que seja verbal ou tem que ser por escrito? E ainda por escritura pública? A regra geral é que o contrato não tem forma exigida por lei, mas é uma regra geral que comporta várias exceções. Então, a regra geral está no artigo 107, que a gente coloca ali de RG, é o 107, que diz a manifestação de vontade não depende de forma específica. Então, contratos verbais podem ser fechados e têm total validade. Por exemplo, um contrato de locação de imóvel, que a gente costuma fazer por escrito, mas se foi verbal, ele é nulo por isso? Não, porque a regra para locação, por exemplo, é a regra geral do 107. Um contrato de honorários, ainda que eu trabalhe com um contrato de honorários, ali com a cláusula primeira até a última, meu cliente assina, né? Se eu não fizer contrato por escrito, ele vale verbalmente? Vale. O problema do contrato verbal, mesmo quando a lei aceita a sua validade da maneira verbal, seguindo a regra do artigo 107, é a insegurança. Insegurança no que eu me obriguei com o outro, no que o outro se obrigou em relação a mim. Né? O meu pai, por exemplo, que tinha uma OAB das primeiras, a OAB do pai era 1571, nunca vou esquecer o número, desculpa, 3.571. Mas era das primeiras, né?
se a gente vai ver o número de ordem que temos hoje, foi dos primeiros advogados, aqueles advogados que advogavam num outro ambiente, né? E ainda, além de tudo, ele era um advogado que morava no interior, cidade do interior. Então, tudo muito na base da fidúcia, da confiança. Ele quase não fazia contratos escritos, e eu colocava as mãos na cabeça depois, né? Que já estava na faculdade, comecei a advogar. Pai, como é que tu não faz contrato? Ele, mas aqui eu habituei a não fazer, então fica até difícil tu exigir que assine, não levam numa boa. Essa realidade mudou completamente, não tem quem trabalhe sem contrato. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo no caso dele, não era inválida a obrigação por isso, não era nula por isso. Eu não exijo forma para o contrato de mandato, que é o contrato por meio do qual se desenvolve a prestação de serviços na advocacia. Agora, não é recomendável. Sem um contrato, você não pode provar que, se você combinou com o teu cliente, por exemplo, que ele pagaria aquele valor só até a segunda instância. Mas se tivesse que recorrer a Brasília, é outro valor. Se for envolver a fase recursal até de segunda instância, é outro valor, né? Então, o contrato nos assegura, né, gente? Quando ele tem que ser por escrito, porque a lei manda, formal, quando ele tem que ser por escritura pública, porque a lei manda, solene, nem se fala. A forma é da substância do ato. E quando não seguir a forma prevista, ele é nulo absolutamente. É nulidade absoluta. Então, a obrigação é inválida, como se não tivesse ali existido. Existido no plano da existência, existiu, mas não tem validade nenhuma, né, para fins de atrelar os contratantes. Muito bem. Então, a regra geral, em que pese seja do 107, mesmo quando ele vale, não se recomenda contrato verbal. Hoje nós temos um instrumento da tecnologia que está em nosso favor, que é o WhatsApp, que há um tempo atrás não existia. Então, fica muito fácil você comprovar quais são as obrigações firmadas, né? Mas, às vezes, as pessoas fecham a última palavra, combinam por ligação, né, telefônica. Então, você consigna depois lá no WhatsApp. Combinou tal coisa, consigna, que fica comprovado. Não se recomenda, né, contrato verbal. Apesar de, na maioria esmagadora das modalidades, se ter a permissiva em termos de validade. Temos as exceções, né? E eu coloco aqui para vocês os dois artigos, o 104, especialmente o inciso 3, e o 166, os incisos 4 e 5, que falam dessa nulidade absoluta, né? A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto, que tem aquelas 4 características do inciso 2, né, para ser válido, e o 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, se a lei diz que tem que ser por escrito particular, é formal. Se a lei diz que tem que ser por escritura pública, é solene. E aí é nulo se não for. Complementa 166. É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Exemplo, a fiança dar-se-á por escrito. Um dos artigos da fiança, 840 e alguma coisa, está dizendo que o contrato é formal. Se não reveste essa forma, ele é nulo. Ou ainda, se for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. E aí o exemplo é o artigo 108, que vem logo a seguir, porque se é transferência de propriedade, gente, se é um contrato translativo de domínio, que é aquele que transfere propriedade, exemplo, compra e venda, doação, dação em pagamento de imóvel, que tem valor superior a 30 salários, e não é só transferência de propriedade, qualquer constituição de direito real sobre imóvel. Exemplo, o usufruto, o direito real de habitação. Exemplo, a hipoteca, que é um direito real de garantia, né? Sendo o usufruto e o direito real de habitação um direito real sobre coisa alheia, que vocês vão estudar lá nos direitos reais. Está lá no 1225, todos os direitos reais, né? Esses também têm que ser por escritura pública pela regra do 108. Esse artigo, inclusive, é objeto para a reforma do Código Civil, né? Tem uma proposta de alteração para que ali conste 60 salários mínimos e não 30. Que, veja, até coloquei a conta, né? Salário mínimo, se você vai multiplicar por 30, o valor do imóvel é 42.360. Existe hoje em dia imóvel desse valor? Esse artigo está defasado, né? Então, nós não vamos ter imóvel por esse valor. Agora, o dobro, talvez, né? Pensando ali num imóvel por 85 mil já é difícil de achar, mas é mais fácil
de se encontrar. Então, há uma proposta para que vá para 60 salários. Enquanto temos invalidade 108, é exigido a escritura pública nesses casos. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês uma diferença prática muito importante quando a gente fala nessa matéria, que é o que é uma autenticação de assinatura, o que é uma escritura pública e o que é o registro. A autenticação de assinatura é o ato tão somente de dizer que aquela assinatura é verídica, é real, é daquela pessoa, para evitar as falsificações. Então, na autenticação de assinatura, você vai até o tabelionato, né, que vai reconhecer, em regra, por semelhança, as duas partes contratantes vão, assinam ali, e dali ele dá o atestado de fé pública de que é verdadeira, né? Faz as partes assinarem, munidas de documentação. Então, é um ato tão somente para dizer que a assinatura é minha. Se recomenda autenticar a assinatura em qualquer contrato, né? É muito importante, mas não é exigido, em regra, pela lei. Agora, a escritura pública, quando a lei exige, ela é essencial, né? Sob pena de nulidade, como já falamos. Então, onde é que eu faço escritura pública? Por exemplo, da compra e venda do imóvel. Você faz a escritura pública da compra e venda do imóvel num local específico chamado cartório de notas, né? É lá onde você vai para fazer a escritura pública, que nada mais é do que um contrato redigido pelo tabelião, com aquele logo específico do cartório, com aquela redação específica que o tabelião faz com base nos critérios estipulados na lei, e que ali o tabelião ele atesta que tudo aquilo é verídico e que tem segurança. Então, é dotado de fé pública esse documento. É um contrato também, igual que eu faço no computador, só que com fé pública. E eu preciso desse ato, que é um ato mais solene, para alguns negócios jurídicos, é exemplo do 108. Eu vou precisar da escritura pública também no pacto pré-nupcial, lá no casamento, tem que ser por escritura pública, senão não tem validade, né? Então, em alguns casos, a lei prevê essa forma. Agora, se eu quero me assegurar, é um ato de transferência de propriedade do imóvel, é uma compra-venda de um imóvel acima de 30 salários, eu vou fazer por escritura pública. Mas o que transfere a propriedade não é a escritura pública. As pessoas saem de lá com aquele documento, eu acho que aquilo é título de propriedade, não é. O que transfere a propriedade é um outro ato, realizado em outro lugar, chamado registro de imóveis, onde eu vou colocar o meu nome como nova proprietária na matrícula. Eu entro com um processo todo, né, para que isso aconteça, aí, em média demora um mês, é um pouquinho mais, se tiver impugnações, mas em média esse tempo. Quando tiver meu nome ali na matrícula, aí sim eu tenho propriedade, porque a propriedade imobiliária no Brasil se transfere com registro, não com contrato, como ocorre em outros países, né? O contrato firma a obrigação, mas o que transfere é o ato registral, que é uma terceira coisa. Isso é importante também falar, pessoal, quando a gente fala de contrato de gaveta, né? A pessoa comprou um bem, mas numa situação de irregularidade, porque ele não tinha ainda aquela pessoa que vende é um herdeiro e que não tem ainda propriedade, é um contrato de gaveta. É perigoso, é mais arriscado, claro, mas a gente costuma dizer que contrato de gaveta dá algum direito, né? Porque se quem está comprando está ali na boa-fé, eu tenho direitos. Só que como é que eu vou opor o meu direito a terceiros? Eu tenho que fazer registro ou averbação na matrícula do imóvel. Existem uma série de direitos que a lei dá, mas que precisam ser averbados junto à matrícula para que todos tenham conhecimento. Então, esses atos registrais ou atos de averbação, que colocam uma situação ali que muda sobre o bem, por exemplo, tem penhora sobre aquele bem, né? Tem que registrar a penhora, melhor dizendo, averbar, né, esse ato de penhora, para que quem vai comprar saiba que ali tem um ato de concessão. Tem ações trabalhistas que recaem sobre aquele proprietário que podem depois comprometer seu patrimônio, coloca ali tudo junto à matrícula, custa um pouquinho, mas vale a pena. Por exemplo, a lei do inquilinato diz que o inquilino tem direito, tem um cachorro roncando aqui, gente, não reparem,
Vida real, vida como ela é, nessas gravações. Aliás, o Tommy, nas minhas gravações, ele já está ficando famoso, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, deixa eu me exibir aqui. Olha o que eu ganhei de Dia das Mães, porque eu sou mãe de pet, tá? Não fui mãe de humanos, sou mãe de pet. Olha que coisa mais linda, espero que vocês consigam ver. Trabalhar duro para dar uma vida melhor aos meus pets. E aí, agora olha eles aqui. A fotinho deles, gente. Amei. Tive que mostrar para vocês. Enchi de balinhas. Eu não vou usar só para tomar café, né? Tem que ficar ali de enfeite. Coisas da minha mãe, tá? Muito bem, mas então nós estávamos falando disso, essa segurança que as averbações dão, né? Falei da lei do inquilinato. O inquilino, ele pode ter o direito de preferência na compra do bem. Nós vamos falar de locação, eu quero dar uma aula para você sobre locação, que é um contrato super importante. Só que, para ter esse direito de preferência, por exemplo, o locador, que é o proprietário, não está impedido de vender o bem, porque ele está locado. E vamos imaginar que ele ofereça para outra pessoa e venda, desrespeitando esse direito. Será que é sempre que o inquilino tem esse direito? E a resposta é não. Um dos requisitos para ele ter esse direito é pegar o contratinho de locação e averbar lá junto à matrícula, para que outras pessoas saibam que há o direito de preferência e não comprem antes dele, para depois não. Ah, mas como é que vai ser invalidado? Eu não sabia. Está ali, tem como saber. Né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, né? E que essas situações registrais, o registro serve para um ato novo, por isso que a nova propriedade é um registro, né? E a averbação sempre para mudar alguma coisa que recai sobre o bem. Uma promessa de compra e venda, que é um contrato que a gente vai falar na próxima lâmina, ali nos preliminares definitivos. Vamos ver aqui. A lei vai dizer que ela é um direito real quando estiver registrada. Já há a maleabilidade da jurisprudência para entender que mesmo sem registro pode ser um direito real. Mas se a lei diz que é para registrar, é porque há essa preocupação com a publicidade, com o efeito perante terceiros. Tá, gente? Isso é bem legal da gente falar, porque não está na lei, não está nos livros, e é uma questão bastante prática das negociações. Vamos ver aqui se eu consigo passar para nossa última lâmina e voltar aqui com a telinha aqui aparecendo para vocês. Que dia cinza, hein? Estão vendo lá pela janela, né? A minha janela aqui é de parede a parede, então é bem bonita. Por isso que eu coloquei aqui para a gente conversar hoje nessa paisagem, né, que muda um pouquinho. Pelo que me lembro, a última aula eu gravei no escritório, né? Aqui no meu escritório de casa. Então, essa a gente mudou um pouquinho o visual. Muito bem, pessoal. Ainda partindo para a nossa 10ª classificação. E eu coloquei 13 classificações. Sim, 13, bem completo. Quanto à interligação entre os contratos? O contrato pode existir por ele mesmo, ser sozinho no mundo, né? Como ele pode estar atrelado a outro contrato. Por exemplo, uma locação sem garantias é um contrato sozinho no mundo, é o contrato principal e é o único que existe. Agora, uma locação que tem fiança, que tem um fiador como garantidor, que vai pagar aquela dívida caso o inquilino não pague, ele é um contrato acessório à locação. O principal é a locação, o acessório é a fiança. Mas aí vocês vão me dizer, não, mas o contrato é chamado de locação e tem só a assinatura do fiador. Mas é um contrato dentro do outro, mesmo que tenha só a assinatura do fiador. Um outro exemplo de contrato principal com acessório, promessa de compra e venda. Quando é que a gente usa a promessa de compra e venda? Quando ainda não dá para fazer a compra e venda definitiva. Por exemplo, o dinheiro não saiu ainda, está em fase de aprovação do financiamento, mas eles já querem firmar a obrigação, né, para garantir que aquele imóvel será daquele comprador, enfim, fecha a promessa e coloca arras, que seria o sinal que é dado como princípio de pagamento, né, que tem daquela modalidade confirmatórias ou penitenciais, conforme tem ou não direito de arrependimento. Mas as arras é o contrato acessório do principal, que é a promessa de compra e venda. Um outro exemplo, o contrato de mútuo feneratício, que é o contrato de empréstimo que eu pego junto ao banco. O contrato de mútuo é o contrato principal, e aí tem uma garantia que o banco sempre coloca atrelada acessoriamente a esse contrato, que é a chamada alienação fiduciária em garantia. Ou seja, o bem é do banco até eu pagar a última parcela.
Então, são contratos que convivem com essa interligação entre eles. O que a gente tem que ter em mente é que nós vamos lembrar para esses tipos contratuais daquela regra do 233, que é uma regra que vocês estudam em direito das obrigações, que diz que o acessório segue o principal. Então, o acessório, em regra, quando o principal é finalizado, é atingido de alguma forma, o acessório também é atingido, porque ele está atrelado ao principal. Pode acontecer, será, de o acessório ter um problema que atinge o principal? E a resposta é: não é comum, mas pode. Depende do contrato. Eu posso colocar, por exemplo, uma cláusula na fiança que diga que, na locação, né, que diga que caso faleça o fiador antes do término da locação, resolve-se o contrato de locação. Então, eu estou colocando uma condição resolutiva no acessório que vai atingir o principal. Isso pode acontecer também. Tá, gente? Então, essa seria essa classificação que a gente tem quanto a principais e acessórios. Agora, falamos um pouquinho quanto ao objetivo que o contrato busca na prestação. Os contratos podem ser classificados como definitivos, na maioria das vezes eles serão da modalidade definitiva, aquele contrato é o que se presta para aquela obrigação, enfim. Ou eu posso ter a figura do chamado pré-contrato, do chamado também que é sinônimo, contrato preliminar. Esse contrato é o contrato que prepara um contrato futuro. Quando a situação ali posta traz essa ideia de que é importante ter um contrato preliminar. Eu passei por uma situação na minha vida forense, agora, na última sexta-feira, que pensei, tem aula sobre classificação, vou falar dessa classificação, vou dar o exemplo disso que eu acabei de trabalhar para eles, né? Mas, assim, quando eu falo no contrato preliminar, pré-contrato, antes de dar esse exemplo de um caso prático, que tem a ver agora com a calamidade que a gente está vivendo, o exemplo típico de contrato preliminar sempre foi a promessa de compra e venda. Né? Nesse caso que eu acabei de referir a vocês. Olha, eu quero comprar. Eu tenho um valor para dar de arras. O imóvel custa 500 mil, mas eu quero dar 100 de arras, que eu tenho esse 100, que já era um valor que eu ia utilizar para essa entrada. Mas eu estou esperando liberar o financiamento. Ou eu estou esperando o depósito do valor de uma ação que eu ganhei como autora e que está para acontecer no próximo mês. Ou eu sou herdeira e ainda não saiu o formal de partilha e assim que eu receber eu vou pagar. Então, fecha uma promessa de compra e venda, coloca o valor das arras e atrela o fechamento do contrato definitivo de compra e venda, que na prática vai direto para a escritura pública, né? A própria promessa de compra e venda ela é um título para já realizar a escritura pública, né? E depois o registro. E aí você faz o contrato definitivo depois. Sempre foi esse o exemplo mais típico que nós tivemos. Eu dou para vocês os exemplos ali dos artigos 462 a 466, porque o Código Civil de 2002 ele regulamentou os contratos preliminares para dizer que é um contrato importante, que é um contrato que prepara contrato futuro. Atenção, pessoal, muita atenção para a terminologia, porque nós estamos falando de um pré-contrato porque ele é preliminar, porque ele é um contrato que vai preparar o contrato futuro. Mas, nesse momento, eu não estou falando de responsabilidade pré-contratual. Não confundam. A pré-contratual que nós estudamos lá por ocasião da vedação da venire e contra factum próprio, da violação da boa-fé objetiva, ela acontece antes do contrato formado. Ela acontece ou nas negociações tratativas preliminares ou na proposta, aquela responsabilidade. Aqui, o pré-contrato é um contrato que já tem proposta e aceitação. Na promessa de compra e venda, eu tenho promitente comprador aqui, promitente vendedor aqui. Então, já é um contrato. Se houver algum inadimplemento, uma situação aí de controvérsia, neste momento desse contrato preliminar, não é responsabilidade pré-contratual. A responsabilidade é contratual. Ele só é chamado de pré-contrato ou contrato preliminar em relação ao objetivo.
Qual é o objetivo da compra e venda enquanto contrato definitivo? De um lado, transferir propriedade, de outro, pagar preço. Qual é o objetivo de um contrato preliminar, de promessa de compra e venda? Firmar obrigações mútuas de fechar o definitivo depois, sob pena de A, B, C. Aí você pode colocar as condições resolutivas que você entender mais apropriadas, caso não seja fechado o contrato definitivo em tanto tempo, por exemplo. E aí o exemplo que eu quero dar para vocês aqui é de um caso prático que eu vivenciei. Na sexta-feira, nós tivemos uma situação de pessoas que nos procuraram, que eram proprietários de um imóvel, de um pavilhão, né, para oferecer aquele pavilhão para que uma ONG pudesse trazer os animais resgatados da enchente e servisse de abrigo para esses animais. Eles não queriam locar, eles queriam ajudar, então o contrato seria de comodato, que é o contrato de empréstimo, né, para esse fim. Mas, como tudo era muito urgente, a demanda veio para nós no escritório às 4 da tarde. E eles já queriam, quanto antes, viabilizar a posse do imóvel para que os bichinhos pudessem entrar, porque estava chovendo, porque era para ontem, né? Como essa situação de calamidade, tudo aponta para a urgência, tem que ser para ontem. E aí, como nós somos advogados, nós temos que pensar em tudo que eu preciso para assegurar o negócio. Não se fecha um contrato assim correndo, do dia para a noite. A princípio, precisava de fiador. O fiador, se eu vou colocar um fiador, porque daí vocês vão me dizer, mas para que fiador esse contrato de empréstimo? Porque o objetivo era se resguardar das perdas e danos quando o bem fosse entregue. Que ele fosse entregue nas mesmas condições que foi recebido, né? Então, se os animais arranharem, se estragarem, bom, tem que pintar de novo, tem que... E aí eu me vejo nessa situação. Como é que eu vou assegurar as perdas e danos? Eu preciso de um termo de vistoria para anexar ao contrato principal, não dá para fazer isso correndo, tem que ter vídeo, tem que ter foto, tem que ter memorial descritivo, detalhadíssimo, a vistoria é mais importante, às vezes, até que o contrato, para fins de apuração depois e comprovação do que eu cobro nas perdas e danos. Eu preciso ainda aqui de fiador, que esse foi o tipo de garantia, né? Que eles aceitavam. Como é que eu vou pegar qualquer fiador? Primeiro, que a ONG ainda não tinha um fiador, precisava de uns 2 dias. Segundo, que eu quero analisar a documentação para ver se esse fiador tem idoneidade patrimonial, senão essa garantia é fraca. Eu quero certidões negativas forenses, para ver se ele não tem processos contra ele, que depois vai dilapidar o patrimônio dele. Eu quero ver como é que é a vida patrimonial dele, se ele não está inscrito no SPC, no Serasa. Eu quero verificar a declaração de imposto de renda dele, se ele tem imóveis, quantos tem, se estão desembaraçados. Isso leva um tempo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um contrato preliminar de comodato, muito bem feitinho. Tudo que nós já tínhamos do definitivo, nós já colocamos ali, das obrigações previamente estabelecidas para o contrato definitivo. E fomos colocando. E colocamos cláusula resolutória, dando um prazo para a assinatura do definitivo, que o definitivo só seria assinado quando tivesse a comprovação documental anterior da idoneidade do fiador, que só seria assinado mediante a apresentação desse fiador idôneo, e que se não fosse se não fosse realizadas, né, as obrigações A, B, C, se não fosse assinado até a data tal, 5 dias aí, então se resolvia o contrato preliminar e tinha que devolver imediatamente o imóvel. Quer dizer, é uma situação na qual você resguarda as partes, você deixa você deixa o teu cliente tranquilo, pode passar a chave, pode passar a posse, você antecipa efeitos da obrigação, mas você coloca as cláusulas resolutivas atreladas ao fechamento do contrato definitivo, no qual a gente vai ainda inserir multa, etc., né? No caso de não devolver na data prevista, dentre outras coisas, e você consegue fazer com mais calma, você respira. Então, eu quero dizer isso, pessoal, para mostrar para vocês que a gente sempre falou na promessa de compra e venda como um contrato preliminar, como um pré-contrato, né? Por razões óbvias, às vezes não tinha o dinheiro, mas eu posso utilizar para qualquer tipo contratual, né? Quando eu preciso desse tempo, para não fazer algo mal feito. Porque pense, se você já faz o definitivo agora e fica faltando alguma coisa,
Depois você pode acertar por meio de aditamento, mas aditamento é um novo conteúdo que talvez as partes não queiram assinar. E o definitivo já está ali valendo. Então, nada melhor do que manejar na advocacia, que não é contenciosa, né? Que é o famoso consultivo, a advocacia extrajudicial, que é essa de parecer, de elaboração de documentos jurídicos, um contrato preliminar. Tá? Super útil nessa situação. Coloquei os artigos 125, que fala lá dos direitos reais, o 7º, que fala da promessa de compra e venda, que diz que o contrato pode ser registrado junto à matrícula do imóvel, ele dá direito real ao promitente comprador do imóvel, significa dizer o seguinte, na promessa de compra e venda, quando a promessa de compra e venda é registrada, averbada, melhor dizendo, né? Usam o termo registro, mas é a averbação, junto à matrícula do imóvel, lá no 1417, 1418, nós vamos ter essa possibilidade. E depois o vendedor simplesmente se nega a vender, pode esse comprador, que quer muito esse bem, entrar com uma ação que nós chamamos de adjudicação compulsória, que é para trazer para ele deposita judicialmente o valor e o canetaço do juiz transfere a propriedade a esse promitente comprador, né? Quando houver esse inadimplemento, sem cláusula de arrependimento, claro, está tudo lá nos artigos, nesse contrato. Então, veja a importância, né, das averbações, desse ato lá no registro de imóveis, junto à matrícula do imóvel. Eu digo sempre que o nosso RG, o nosso CPF nos identifica, e o que identifica o imóvel é a matrícula. Então, tudo acontece lá, né? Em relação ao imóvel, tudo que tem que ter de informação, e esses atos aí de averbação, eles tornam os negócios muito mais certeiros daquilo que uma parte vai poder exigir da outra depois. Certo, minhas queridas e meu querido, né? Porque a gente tem um querido colega aí do gênero masculino na nossa turma, então, mas falando a vocês essa nossa turminha tão pequena, tão legal, né? Que é a turma de contratos, falando sobre contratos preliminares ou definitivos, seria basicamente isso. Arrematando a matéria da classificação, então. Nós vamos chamar os contratos ainda, pessoal, de consensuais ou reais, conforme os elementos que são exigidos para a formação. Lembram quando a gente falou da evolução histórica dos contratos, lá nas primeiras aulas, que a gente disse que os contratos lá na antiguidade, né, para o direito romano, aqueles primeiros contratos que surgiam, muitos não se formavam, a regra geral era que não se formassem só com o consenso, só com a manifestação da vontade. Eles precisavam de uma exteriorização da forma, da entrega de alguma coisa, de pronunciamento de palavras sacramentais, consegui, da inscrição do nome do devedor nos livros do credor, era aquilo que a gente chamava de exteriorização da forma, e só se formava se tivesse isso. Com o tempo foi evoluindo, né, a teoria contratual, e a maioria esmagadora dos contratos hoje são meramente consensuais, significa dizer que eles se formam só com o consenso. Então, bastou a proposta unida à aceitação, eu tenho contrato. No entanto, alguns tipos, por exceção, serão chamados, em relação à classificação, não é direito real, aqui é um contrato classificado como real. O direito real é uma coisa, o contrato é direito meramente obrigacional. Tem diferença entre essas duas categorias de direito patrimonial no direito civil, que vocês vão ter isso muito claramente em obrigações e em direitos reais. Não é matéria para a gente entrar aqui. O contrato real é aquele que, para se formar, ele precisa da entrega da coisa. Exemplo, arras. Arras é uma figura estudada em direito das obrigações, lá na parte do inadimplemento, mas que é um contrato acessório, acabamos de falar. Para que se forme o contrato de arras, eu tenho que entregar o dinheiro. Vamos imaginar que esse imóvel de 500 mil que eu quero comprar, eu vou entregar em dinheiro 100 mil a título de arras. Enquanto eu não entregar o dinheiro, não está firmado o contrato de arras. Significa dizer o seguinte, as partes assinaram a promessa de compra e venda, mas o valor das arras vai ser pago em 48 horas. Enquanto não pagou, dá para desistir.
É isso que significa. Porque o contrato de arras, no sentido de dar o direito à vítima do inadimplemento a ficar com o valor das arras, só se forma o contrato depois que eu entreguei o valor, né? Porque ele é um contrato real. Veja como é importante a classificação dos contratos, né? Para que a gente tenha essas noções do que pode, do que não pode, dos efeitos, porque em um caso perde 100 mil, no outro não perde, não se formou o contrato ainda. Né? Então, pense muito bem antes de dar um valor elevado a título de arras. Quando é meu cliente, eu nunca oriento, né? Eu digo, olha, dá o mínimo possível que o outro aceite, né? Pelo menos para firmar o negócio do contrato preliminar. Arras é um exemplo, depósito é outro exemplo. A minha amiga vai viajar para a Europa e quer deixar aí bens de valor para que eu guarde para ela, né? Ela vai, inclusive, me remunerar. Vamos imaginar que seja um depósito da modalidade onerosa, para que eu tenha esses deveres de guarda, de conservação e depois de restituição. Mas o contrato não se forma antes de entregue esses bens, né? O contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo, é um contrato real também. Só se formou o contrato depois que o banco me entregou o dinheiro, né? E a partir dali só eu tenho obrigações, como falamos da modalidade unilateral, né, do contrato de mútuo. Então, são tipos de contratos que nós vamos entender como reais, mas a maioria esmagadora, todo o resto, seriam contratos consensuais. Certo, gente? E arrematando a nossa matéria, relembrando da teoria do direito das obrigações, que vocês estudaram ou estão estudando, quanto aos elementos exigidos para a formação consensuais reais, quanto à fungibilidade ou à infungibilidade. Fungível é aquilo que é substituível. Infungível é aquilo que é insubstituível. Então, os contratos, eles vão se classificar quanto a esses elementos como personalíssimos, que nós chamamos como intuito personae, ou impessoais. No personalíssimo, intuito personae, só aquela pessoa pode prestar. Então, eu contratei o cirurgião plástico que é conhecido de nome. Imagine o Ivo Pitangui, né, da época das famosas, lá dos anos 80. É ele, não pode ser outro para realizar. Vocês estudaram as obrigações de fazer, que são fungíveis subjetivamente ou infungíveis subjetivamente. Quando eu tenho a obrigação a ser cumprida só por ele, eu não posso demandar um terceiro. Agora, se a obrigação é impessoal, é a construção de um segundo piso na minha residência. Qualquer empreiteiro que seja conhecedor do assunto, arquiteto que trabalhe com projeto de obra, de construção civil, pode realizar, contanto que tenha aquela habilidade. Então, ele é impessoal. O que vai fazer eu concluir como sendo um contrato intuito personal ou impessoal? As suas cláusulas, a situação concreta em si, né? E as suas cláusulas. Então, quando aquele nome daquele prestador é muito conhecido por ser ele um exímio, talentoso jurista naquela área, tem que ser ele. Agora, as cláusulas podem dizer que a obrigação é personalíssima, só aquele prestador poderá prestar. Se você quer ter a certeza de que não vai ser repassado a terceiros, como alguém da equipe, você coloca essa cláusula sob pena de poder depois a obrigação, devido ao seu contexto, ser considerada impessoal, a contratação nesse caso. Certo, gente? Por incrível que pareça, num momento delicado de limitações, né, de todos os tipos, a gente está conseguindo seguir aí com o conteúdo, e daí a aula gravada fica para vocês, disponibilizada, para que vocês possam ir assistindo no seu tempo. Tá? Mas nós aqui concluímos, então, na aula de hoje, a matéria de classificação dos contratos, e agora vocês ficam com os exercícios, tá? Tentem fazer os exercícios, e a gente se vê na próxima aula. Daí, com o último ponto, por incrível que pareça, estamos aí avançando, da teoria geral dos contratos, que é a matéria de extinção dos contratos. Lá nós vamos conversar sobre vícios redibitórios, sobre evicção, que são duas matérias também super, super práticas. Toda a matéria de extinção é prática, né? Resolução, rescisão, resilição contratual. E aí a gente finaliza essa primeira parte para depois escolher alguns tipos contratuais em espécie,
para ir seguindo o nosso semestre até o final. Tá bem? Fiquem bem, se cuidem e vamos seguindo aí bons estudos para vocês. Um grande beijo. Até a próxima.